Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, em parte de entrevistas. E nada melhor para começar do que um pai de 5 filhos, já foi militar de carreira, no entanto agora dedica-se a ajudar a empreender. Seja bem-vindo, Horácio. Olá, Marina, boas. Pois cá estamos, é verdade. Já fui isso tudo, militar de carreira, e hoje sou pai de 5 filhos, graças a Deus, com a minha esposa, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Fui já jovem e com muitos sonhos, e a verdade é que fui correndo em busca de uma carreira militar. Em busca de uma carreira militar, como muitos jovens o fazem. E depois, a partir de determinada altura, aos 27 anos, percebi que o mundo tinha que passar por outra área, que era empreender e que era ir encontro aos meus propósitos de vida. E os meus propósitos de vida fui encontrando-os ao longo do caminho, através de uma nova leitura, através de uma nova educação, mas sem dúvida que sim, hoje sou um ex-militar e pai de 5 filhos e ajudo muitos jovens e menos jovens a empreender na sociedade, através, acima de tudo, dos seus próprios talentos. Se me puder identificar, eventualmente sou um captador de talentos. Sim, sou um caçador de talentos. Sim, caçador de talentos. Mas explique-nos melhor, como é que é esse projeto que se dedica a ajudar pessoas a empreender? Simples. Todos nós temos talentos. Todos nós nascemos com alguns talentos. E algumas das pessoas também começaram a desenvolver-se em algumas áreas e hoje têm talentos diferenciados. Por exemplo, como vemos jovens hoje atualmente no YouTube, nas internets, a jogar uns jogos ou a fazer determinadas áreas e que ganham muito dinheiro porque têm uma enorme enormes seguidores, muitos seguidores, que os seguem a fazer aqueles vídeos ou a fazer os jogos ou outras áreas. Portanto, a gente tem que perceber é que se calhar os pais achavam que este jovem não tinha talento nenhum, que dedicava o tempo todo fechado em 4 paredes no seu quarto. Mas, na verdade, ele desenvolveu estas capacidades, estes talentos, e hoje tem talentos. Portanto, todos nós temos talentos diferentes. O problema é que, por vezes, é preciso alguém que nos diga que aquele talento vale. E a maior parte de nós vive uma vida no anonimato sem entender que devia fazer a sua vida em foco dos seus talentos e viver dos seus talentos e não dedicar o tempo todo a trabalhar para um patrão, dedicar o tempo todo a dar o seu melhor momento, 8, 10 horas diárias, em troca de um salário medíocre, que a maior parte das pessoas tem um salário medíocre. Eu desafio a maior parte dos jovens a fazerem as contas quanto é que ganham à hora, para saberem que eventualmente o seu talento de falar com outro ser humano, o seu talento, sei lá, do desporto, do que for, o seu talento valeria muito mais a pena desenvolver o seu talento, desenvolver as suas aptidões, de criar, ou seja, a palavra-chave no século XXI é criar, é ajudar o próximo, é envolver-se com o próximo e não viver aquilo que nos foi incutido por um sistema educativo. Estuda, depois tens o emprego e vais ser feliz. Não, isso era no século XX, estamos no século XXI e por isso é preciso despertar consciência, é preciso despertar aos jovens que o mundo mudou. Os nossos pais ensinaram-nos umas coisas, os pais destes jovens que hoje têm 20 e tal até 30 anos, ensinaram-lhes algo que não é real nesta vida. Não é real, não é verdade. Se eles forem para a universidade estudar e tiverem boas notas, depois vão ter grandes carreiras. Não é verdade. Isso é falso. A verdade que vai existir é que existem milhares de outros igual a ele. Então vai ser uma competição de tubarões, vai ser uma competição permanente e a maior parte destas pessoas só vai lutar apenas para ter um emprego. E esse emprego não o torna feliz. As pessoas não vão fazer algo que os vai fazer felizes. Vão fazer apenas algo para ganhar dinheiro. E isso não faz sentido. A vida é tão curta, que só o dinheiro não chega. É preciso ter um propósito de vida. É preciso ter um porquê. Porquê é que eu vou fazer isto? Então, quando digo ajudar pessoas, na verdade, escuto muitos jovens e menos jovens e tento entender o que é que cada um dos jovens quer fazer e através de um projeto
que eu desenvolvo, de empreendedorismo, sem dúvida, tento encontrar novas geometrias para os poder apoiar a poderem transcender através da educação, de uma nova educação. Uma educação através do ser, através da leitura, através de se conhecerem eles próprios. E através de áudios, através de seminários, de congressos, através de uma forma... A nova educação do século XXI, para mim, é uma educação emocional, uma educação entre seres humanos, e não é uma educação técnica, porque a técnica já temos as universidades e as escolas, nos encheram assim de cabeça. Por isso, é um pouco isso, resumindo muito rapidamente o que faço com jovens e menos jovens. Mas então diga-nos, então no século XXI, você o que nos está a dizer é que vai haver um grande estrondo, que vai acabar o trabalho e os nossos talentos que nós estivemos a estudar até agora, que vão praticamente, não é bem aquilo que nós queremos, é mais à base de o talento natural que nós temos, correto? Sim, ou seja, eu não vou querer aqui ser explosivo, criar uma preocupação enorme nas pessoas, ou seja, agora vem este notícia e é altamente negativo sobre a história. Não somos nada negativos, sou acima de tudo consciente, que sou pai de 5 filhos, quero o melhor para os meus filhos e sei que o mundo do emprego tem os dias contados. Nunca vai deixar de haver emprego, lógico, nunca vai deixar de haver. Enquanto houver seres humanos, vai haver sempre alguém que vai criar algo e precisa de outro alguém que lhe faça alguns serviços na sua criatividade, na sua empresa, que vai ser pago sempre a um preço muito mais reduzido do que na verdade o vale, e vai haver sempre pessoas que estão dispostas a trabalhar dessa forma. Uns vão ser razoavelmente bem pagos e outros vão ser pagos ao tipo de escravatura. A nova escravatura do século XXI é a escravatura do emprego precário, este emprego que todos nós estamos habituados hoje a ver no dia-a-dia. Mas o problema não é só esse emprego de escravatura precária. O problema grande é que temos aqui um fenómeno que é a robótica. E a robótica chegou para triunfar. Ou seja, aquilo que a gente via nos filmes há uns anos atrás, hoje tornou-se uma realidade. Até então, vou-vos dar só apenas um exemplo muito curto. Só isto daria conversa para mais de uma hora. Horas. Vamos pensar, na indústria do automóvel, a nanorobótica não tinha grande fenómeno, só havia os robôs grandes. Hoje, por exemplo, a nanorobótica, a robótica da peça pequenina, do milímetro, as coisas já está implementada. Em curto espaço de tempo, nos próximos 10 anos, vai haver enormes pessoas a serem desempregadas, despedidas, porque não faz sentido. Cada vez mais precisamos menos pessoas para produzir exatamente o mesmo. E as pessoas que produzem querem o máximo de retorno possível. É o efeito da economia. Então, com a entrada dos robôs, quer na área onde todos nós pensámos que nunca entrava, na restauração. Mas existem robôs hoje que substituem médicos. Isto não é fictício, estamos aqui a imaginar. Não, é a realidade. Hoje um médico, à distância do paciente, consegue fazer uma operação com um robô. Até existe um exemplo que já um médico fez operações, 3 operações, 4 operações, ao mesmo tempo, apenas numa consola, a comandar os robôs à distância. Então, isto quer dizer que não há emprego nenhum que não esteja ameaçado com a robótica. Então, o que é que nos sobra para nós? O que é que nos sobra, na verdade? Se a robótica nos vai ocupar a parte técnica, o que é que nos sobra? Sobra-nos aquilo que devíamos dar mais atenção às artes, à emocionalidade, à relação humana e, acima de tudo, à criatividade. Porque a robótica nunca vai ser criativa. Nós temos de ter a capacidade de pensar. Quando eu falo dos tais talentos, falo da criatividade. Falo daquilo que cada ser humano é um ser humano único. Não há seres humanos iguais. E esta diferenciação entre nós é que faz a nossa força. Porque quando somamos 2, 3, 4 seres humanos diferentes, com pensamentos diferentes, com referências diferentes, com inteligências diferentes e com capacidades de criar diferentes, o somatório disto tudo faz coisas enormes. Então, a grandeza do século XXI para mim é a criatividade. É somar talentos individuais fazendo coisas grandes. Dando muita atenção à arte, dando muita atenção
há aquilo que a robótica nunca nos vai roubar. Então, não vou dizer que vai ser para mim, nos próximos 70, 50, 60, 70 anos que vou ficar por cá, mas vai ser para os próximos. A verdade é que a robótica está a ir muito rápida e nós temos que pensar que o futuro não passa filho, estuda e tira um emprego e de preferência do Estado. Porque foi isso que me ensinaram a mim. Não, não é essa a realidade. Essa não vai ser a verdade. Então, não alongando aqui muito, porque senão vou ficar a falar da robótica muito. Eu não sou contra a robótica, que fique bem claro. Não sou nada contra a robótica. Porque a robótica chegou, eu não vou fazer uma revolução. Dizem, agora vou bandeira. Mas eu sou anti-greves e anti-revoluções. Eu acho que só existe uma única revolução que eu aceito. É a revolução aqui dentro da cabeça. Nós temos de ter uma revolução interna, porque tudo parte de nós. A diferença na vida vai ser sempre através de uma revolução interna que eu tomo uma nova consciência, que eu tomo uma nova determinação e o que eu digo, hoje, a partir de hoje vou fazer coisas diferentes, vou tomar uma atitude diferente para com a vida e vou aprender coisas diferentes, a ler coisas diferentes e a agir de maneira diferente. Então, as greves que hoje todos os dias estamos a ver aí fora, me perdoem, mas eu não aceito, não faço parte integrante dessas greves. Não, eu acredito na greve interna. Horácio, voltando aqui um pouco atrás, mas isso também tem a ver, de entrar no projeto, também tem a ver com a sua preocupação no futuro, já que falamos aqui também na parte de robótica, no futuro também com os seus filhos, com o futuro que lhes pode proporcionar, o futuro que eles podem ter, tem alguma coisa a ver também com isso? Sim. Eu explico. Eu comecei a empreender em 1997, era militar de carreira, radiologista, seja profissional de saúde, tinha feito o que os meus pais tinham dito, fiz 20 estudos, depois tirei o emprego de preferência do Estado, e assim o fiz, fui para as universidades, tirei o meu curso e a partir daí comecei a trabalhar como um empregado, como outro doutor, no Hospital Militar, depois também em duas instituições fora do Hospital Militar. Ou seja, era funcionário público, e além disso também privado. Trabalhava em 3 empregos, ganhava bom dinheiro, como é lógico. Mas tinha um sonho desde pequeno. E um sonho de ser pai de 5 filhos. E quando me perguntas da minha preocupação com os meus filhos, não. Eu comecei a empreender apenas para poder ser pai de 5 filhos. Foi uma coisa diferente. A maior parte das pessoas começa eventualmente a empreender em algo, criar um negócio ou algo assim. Então esse é o seu sonho. O seu sonho que o fez empreender foi ser pai de 5 filhos e foi esse o seu foco que tem tido este tempo todo. Ou seja, eu sabia que queria ser pai de 5 filhos. Esse era o meu sonho, enquanto pequeno. E à medida que o tempo foi passando, aconteceu o mesmo que acontece à maior parte das pessoas. Esquece do sonho, apaga. O sonho vai-se apagando. Porquê? Porque começam a aparecer as contas, começam a aparecer a nossa realidade, o ordenado, o contra-cheque já não estica, não nos chega dinheiro, não nos chega isto, e então a gente começa a ver que a vida vai ter que ser 1, 2 filhos, vai ter que ser uma casinha, vai ter que ser o carrinho, vai ter que ser a vidinha que cada um vai ter. E tive sorte, nem todos na vida têm a mesma sorte, eu tive a sorte de estar no sítio certo, na hora certa, no momento certo. Conheci uma pessoa maravilhosa, ela já não está cá entre nós, o meu amigo Vicente. O meu amigo Vicente era o meu chefe no Hospital Militar, meu chefe de serviço, e ele abriu-me a mente, deu-me uma visão diferente da vida. Fez-me perceber que a vida não é só ganhar dinheiro, é preciso lutar pelos sonhos. Porque a determinada altura ele pergunta-me o que é que queres fazer da tua vida, qual é o teu propósito de vida e os sonhos, eu não tinha sonhos. E quando eu falei que queria ser pai de 5 filhos, ele perguntou-me se iria tê-los. E eu assustei-me com a resposta, porque interiormente dizia que não. E tive que lhe dizer não. Então eu disse, então já não é um sonho, então perdeste o sonho no caminho. E ele diz-me que não. E eu respondi ao Vicente, sabes, Vicente, é que não sei se estás a ver o trabalho. E ele disse-me, ele ensinou-me uma das grandes lições de vida. Disse-me, os sonhos são para serem realizados em vida. Como tal, sentaste no veículo económico errado. Porque o veículo económico que tu sentaste, que era a radiologia e ser militar de carreira, do ponto A ao ponto B, apenas te dava uma coisa, dinheiro. Mas não te dava a realização pessoal. Aquilo que tu querias, que era ser pai de 5 filhos. Nesse dia, despertei. Criei uma nova consciência. Apenas naquele caso. Então, a nossa vida é feita de pontos, de marcos e de novas consciências constantes.
e o Vicente ensinou-me o primeiro caminho, o primeiro passo. A partir daí disse-me que o mundo não passava por uma nova reeducação. Eu tinha que aprender. Eu dizia, Vicente, mas eu já dou aulas na universidade, dando nas universidades, entrei no outro curso superior, eu vou tirar mais cursos e continuo a ler, já estudo há quase 20 anos. E ele disse-me, mas isso foi uma educação técnica, uma educação que todos têm. E essa não é a educação futura. A educação que vai triunfar é a educação da emocionalidade, a educação de te conheceres a ti próprio. Por isso tens que começar a ler livros como, por exemplo, olha, hoje trouxe aqui este livro, olha, Como Fazer Amigos e Influenciar. Hoje já tem uma capa nova, é esta aqui. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este foi o primeiro livro que ele me disse para ler. Eu li e percebi que estava completamente errado. Tudo aquilo que me tinham ensinado não era isto, não era o que o livro dizia. Não era servir o próximo, não era preocupar-me, não era preocupar-me com as relações humanas, não era preocupar-me em estar bem com as pessoas, entender as pessoas, mas sim a parte da competitividade. Ou seja, eu estar bem e o outro. O que me preocupava era o eu. E isso fez de mim uma revolução interna e ele disse-me, acima de tudo, tinha que me reeducar para ter resultados diferentes. E se me perguntam porque é que tenho hoje os 5 filhos, sim, graças a este meu amigo Vicente, que me despertou para esta nova consciência, e a partir daquele momento eu tinha a noção plena, não sabia como iria fazê-lo, mas tinha que ser pai de 5 filhos. Muito bem. Eu acho que nos deixou um pouco emocionados com isso, porque muitos de nós também, e eu falo por todos, muitos de nós também gostaríamos de concretizar muitos dos nossos sonhos e por vezes temos que os deixar, e é uma coisa bastante triste. Mas, então, deixa-me focar aqui num ponto. Então, deixou a vida militar e a radiologia, tudo por causa desse seu sonho, porque viu que conseguiu melhores coisas nesse projeto. Explique-nos um pouco mais para todas as pessoas nos entenderem. Sim. Eu hoje, na altura quando comecei a empreender, não havia este termo. Hoje eu conheço o termo real. Hoje, atualmente, se vocês, qualquer uma pessoa procurar, chama-se empreendedor híbrido. É um empreendedor que não deixa de fazer aquilo que está a fazer, ser trabalhar na tropa, ser militar de carreira e ao mesmo tempo trabalhar nos hospitais e ao mesmo tempo começar a empreender. Foi assim que eu comecei a empreender. Eu tinha sido educado numa família humilde, simples, e que me tinham ensinado que era muito importante o emprego. Ou seja, o emprego. E daí eu corri para o emprego naturalmente. Depois percebi, como a minha educação tinha sido dessa forma, eu não estava talhado para viver no risco, viver no risco do investimento, no risco de saber se amanhã tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Então, comecei a empreender de uma forma sem riscos. E qual era a forma sem riscos? Era enquanto trabalhava por conta de outra, comecei a criar o meu próprio projeto. Dentro da área da ecologia, dentro da área da saúde preventiva, comecei a preparar o meu projeto pessoal. E esse projeto pessoal durou uns quantos anos? 2, 3 anos, até 2, 3, 4 anos, até que depois tomei a decisão de abandonar a tropa, sem dúvida, abandonei a tropa, e depois mais tarde abandonei a tropa. É um processo, ou seja, não bem abandonei, eu continuo a ser militar de carreira, mas hoje na reserva, a reforma, não estou reformado. Mas, acima de tudo, a ideia era como poder lutar por os sonhos. Como poder ser feliz todos os dias. Cada passo que estás a dar, cada momento. Eu vejo as pessoas a irem trabalhar e sinto-as, entre aspas, numa mágoa. As pessoas não são felizes. E eu apaixonei-me por poder ajudar outras pessoas a transformarem-se. Ou seja, quando me perguntam, mas estás a trabalhar à meia-noite, às 9 horas, às 11 horas, às 2? Sim, eu não me considero que isto seja trabalho. Eu considero que isto seja uma paixão. Algo, quando a gente faz uma coisa por paixão, então nunca é trabalho. E é isso que eu faço. Eu faço todos os dias algo por paixão. Ouvir pessoas, falar com pessoas, entender as pessoas, perceber como posso ajudar
como posso ajudar esta pessoa a transcender na sua vida, como lhe posso indicar o livro certo para ela ler, como lhe posso dizer que áudio deve ouvir, como lhe posso dizer como é que ela... que várias ferramentas lhe posso pôr disponível para que ela possa dar o clique da sua vida e poder ter poder de decisão. O problema de nós é que a maior parte de nós nunca tem poder de decisão. A decisão é dada por outro. Porque eu rapidamente, quando entro para o emprego, endividei-me, ou tenho uma casa, casei, tenho filhos, tenho contas para pagar, e a partir daquele momento eu não posso fugir das minhas responsabilidades sociais, e imediatamente entra o problema. Mas eu não tenho tempo, mas eu não posso correr riscos. E é aqui que tem que a pessoa educar-se, reeducar-se, reencontrar-se e perceber o que é o seu verdadeiro eu. E por isso, quando tocamos em seres humanos e podemos perceber que é que muitos deles estão nublados com a sua forma de ver a vida, então nós somos felizes no caminho. Eu hoje sei que há bocadinho falavas se o meu sonho tinha sido os 5 filhos. Sim, o sonho foi os 5 filhos, mas hoje tenho outros sonhos, como é lógico. A vida é feita de sonhos, a vida inteira, ao longo da nossa vida toda, temos cada vez outros sonhos. Eu hoje tenho um propósito que é transformar pessoas. O meu propósito de vida é transformar, ajudar pessoas a mudarem elas próprias. E é um pouco neste sentido, não é? Mas é isso. Então diga-nos, como é que é agora, né? Voltando ao assunto dos seus filhos, porque eu vejo que é aqui o foco de todas as coisas, e obviamente que um filho é sempre uma coisa muito boa, é uma bênção, é uma coisa sempre muito, muito abençoada. Como é que é isto no Natal? Isto deve ser uma confusão. Cada um deve querer a sua coisa, deve chegar ali, pai, eu quero isto, e quer aquilo, o outro, e é comprar 5 pares de sapatos, 5 roupas, e depois um gosta mais disto, o outro quer também. Como é que é isto? Bom, na verdade o Natal, pelos vistos, são os 12 meses do ano. É o ano inteiro. Não há muita grande diferença do Natal, porque durante o ano inteiro acontece tudo o que acabaste de dizer, duplicado, quintuplicado ao número que queremos dar. Mas nem sempre tenho o tempo disponível que eu gostava de ter, porque como lutamos também por objetivos, queremos sempre ter os determinados objetivos e apaixonamos-nos também pelos objetivos dos nossos amigos, das pessoas com qual começamos a ajudar a empreender. Diz uma amiga minha que diz que eu tenho muitos filhos. Não tenho só 5, tenho muitos outros filhos. Mas é verdade, eu apaixono pelos objetivos, pelos sonhos, pelos propósitos também das outras pessoas e muitas vezes, inconscientemente, lutamos também por eles. Estamos a dedicar tempo e horas e horas e horas também ao sonho do próximo, do nosso amigo, daquela pessoa que começa a querer dar os seus primeiros passos na vida. Então, passos no negócio, na sua atividade empresarial. Mas, sim, os 5 filhos é uma paixão, algo fantástico acordar de manhã com crianças. Eu tenho crianças desde os 6 anos aos 17, portanto quase de 2 anos e tal, 2 anos e tal. Há uma só que tem 3 anos de diferença, o resto é tudo ali muito pegado uns com os outros. E a de 6 e a de 8 anos chegam e acordam-nos de manhã, depois chegam os outros. Eu tenho 4 meninas e um menino e cada um deles, à sua maneira, são empreendedores. Todos eles são empreendedores. Devo dizer que é isso que eu ensino aos meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam criativos, autónomos, que tenham capacidade de decisão, que não comprem o que os outros lhe querem vender na sua cabeça. Por isso são extremamente críticos na escola. Eles não compram a ideia feita do sistema educativo. Eles próprios, eu não tenho problemas em ensinar aos meus filhos qual é a falha que eu entendo que o sistema educativo tem. O sistema educativo está talhado para ensinar os jovens a serem empregados. Ou seja, infelizmente não há nenhum sistema educativo mundial que ensine os jovens a serem empreendedores. Pergunte-se porquê, hoje não é o tema, mas senão hoje podíamos falar um dia sobre o sistema educativo.
Teria muito prazer em falar sobre o sistema educativo, o que é que o sistema educativo destrói o sonho de uma criança, porque é que o sistema educativo, quando não tem depois por trás alguém que venha refazer a história do jovem, que venha apoiar aquele dia, tu podes, não desistas, tu podes lutar pelos teus sonhos, porque constantemente estamos a entender, Albert Einstein explicava isto bem, se a gente quiser avaliar um peixe, a sua inteligência de um peixe subir uma árvore, ele é um estúpido autêntico, mas se avaliarmos por um peixe, ele não é nada estúpido, não é? Ele sabe nadar, não sabe subir árvores. Então, o sistema educativo não está preparado para isto. Einstein sabia, Einstein também era crítico. Eu sou extremamente crítico, muito crítico do sistema educativo. O sistema educativo ensina pessoas a serem pobres, ensina pessoas a serem quadrados, a focarem-se numa forma de ver a vida e apenas para serem mais tarde bons empregados. Eu, como quero que os meus filhos não sejam empregados, sejam rebeldes e que sejam empresários, então ensino-os desde muito cedo, todos eles têm boas notas, e deve ter-se boas notas, sem dúvida, mas devemos ter autoestima, devemos ter criatividade, devemos ter opinião pessoal e devemos, não é porque alguém me diz que isto é preto que eu vou comprar isto que isto é preto. Se eu entendo que isto é castanho. E tens que me provar que é preto. Tens que me dar provas para que eu acredite nisso. Caso contrário, sejas professor, sejas o que sejas, não me interessa. A minha opinião fica sempre válida. Isso é o que eu acredito. Eu acredito. Então o Horácio está muito feliz, porque aqui até podemos utilizar o velho provérbio, filho de peixe sabe nadar, não é? Porque eles já estão a seguir aqui o que o pai está também a seguir. É um bom... Suponho que seja uma boa coisa para si, pelo que estamos a ver. Está feliz com ver os seus filhos encaminhados? Está feliz em ver que eles estão a conseguir os seus propósitos ou ainda falta alguma coisa? Estou feliz que eles me escutam e que demonstram dia a dia, dentro da sua diferenciação, porque todos são diferentes, desde o primeiro ao quinto, todos são diferentes, mas todos eles entenderam a mensagem. Temos que ter opinião própria, temos que ter uma personalidade vincada, temos que saber o que queremos. Devo dizer, as minhas filhas mais velhas já têm negócios próprios, já criaram, desde pequeninos, criaram negócios próprios. O que eu puxo na minha... Vou dar aqui um exemplo muito simples, como é que a minha filha Raquel, a mais velha, a determinada altura, vamos a falar para aí 2 anos, eu acho que ela tinha para aí 2 anos, estava no infantário, e um dia chega a casa e vem queixar-se. Que lá na escola, no infantário, pediam-lhe sempre frontal A, B, C ou D, que tinha que atar os cordões, porque ela sabia atar os cordões e nenhum das outras crianças sabia atar os cordões. E eu imediatamente disse, ok filha, não tenho qualquer problema, sabes que isto é fantástico ter acontecido isto, vamos criar o teu negócio. E ela falou, criar um negócio? E sim, vamos fazer isto, filha. A partir de agora, se o flantal quiser que tu ates o sapato, ele tem que trazer 5 cêntimos, ou 2 cêntimos, não lembro já qual era o valor, era simbólico. 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos. E a minha filha disse, como? Sim. E se ele não estiver disposto a pagar, tu não alças o sapato. Pronto. Ou seja, tu tens um talento, filha, e esse talento tem que ser pago. Vamos criar aqui uma oportunidade de negócio. E a minha filha não percebia ainda de negócios, de nada. É? Sim, tranquilo. Então, a partir de amanhã, o teu negócio começa. E assim foi. Qual o espanto em que a Raquel disse aos rapazes e às raparigas do infantário isso? As meninas e os meninos no dia a seguir começaram a trazer moedinhas de casa e começaram a pagar. Passado um dia ou 2, vem uma mãe, vai ter com a educadora e vai dizer à educadora o que é que estava a acontecer, que o filho dela estava a trazer uns cêntimos, pedia-lhe cêntimos para pagar. Então fui chamado, quase de urgência, à escola, Porquê? O que é que estava a acontecer, se eu sabia disto? E quando sou confrontado com a situação, eu digo, não sei e aprovo. A mãe, indignada, volta-se para mim e diz-me assim, você aprova que a sua filha cobra dinheiro ao meu filho, assim, por está o sapato.
Ela não se quer saber, eu penso que ela não se quer saber que era por causa de estar o sapato. Eu digo, sim, claro, é o utilizador pagador. Se querem que a minha filha ate os sapatos, tem que pagar. Senão, ela não ata o sapato. Ainda hoje essa mãe está indignada, que lógico, escusado será dizer que é empregada, como é lógico, mas eu sou a favor da criatividade. Existe uma oportunidade, então essa oportunidade é para ser absorvida e é para ser posta criatividade sobre isso. A minha filha, a partir desse dia, aprendeu a lição. Pouco tempo depois acontece outro. Já agora vou muito rápido esta. Na escola primária, havia uma história de fazer umas pulseiras, uns fios, umas coisas quaisquer, e ela aprendeu aquilo, tinha 5 anos, 6 anos, estava na escola primária, ou seja, pouco tempo depois, 4 anos depois, na escola primária. Aparece e ela fez uns, e depois os outros queriam, todos queriam que ela fizesse. E ela veio de queixar e disse, filha, uma nova oportunidade de fazer um negócio. Vais cobrar 10 cêntimos, 20 cêntimos, era um valor também simbólico, por cada pulseira. E assim foi. Escusado será dizer, pouco tempo depois sou chamado também à escola. Sou chamado à escola e eu continuo e disse exatamente o mesmo. Claro, se alguém quer a pulseira vai ter que pagar. Ah, mas eu não posso autorizar, não posso... Bom, isso é um problema seu, professor. Isso é um problema seu, professor. Mas se quiserem pulseiras da minha filha, só pagas. Utilizador pagador. E assim a minha filha aprendeu. Minhas filhas em casa negociam tudo. Às vezes até negociam demais. Deixe-me só aqui dizer aqui o exemplo. Vou dizer este terceiro, depois vamos avançar, que eu quando começo a falar dos meus filhos, emociono-me. A minha filha Rita, a segunda, de 15 anos, eu tinha dificuldades que ela lesse. Então tive que arranjar uma estratégia para ela ler. Então disse, filha, mas ela gosta muito de ganhar dinheiro. Tudo que é negócios ela faz. E então disse-lhe assim, olha, vamos fazer o seguinte, por cada livro que tu me leres, eu dou-te 2 euros. E se lhe fizeres o resumo, eu vou escrever 2 euros assim, se lhe fizeres o resumo com PowerPoint e me souberes explicar com o resumo, eu dou-te mais 2 euros. Escusado será dizer que naquele verão ela fartou-se de ler livros e hoje eu tenho os resumos dos livros em PowerPoint feitos e penso que não, este verão vai voltar a fazer mais, ou seja, prepara-se para ganhar mais dinheiro. Agora vou ter que lhe pagar um pouco mais. Já está mais velho, vou ter que pagar um pouco mais. Mas isto é um pouco para dizer que a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno. As crianças têm que ser ensinadas a perceber que a forma de... Tu dás um serviço e a troca tens que receber. Mas tu não tens de trabalhar para o outro ser humano. Porque a pergunta que eu faço muitas vezes aos jovens, mas muitas vezes, todos os dias, é raro o dia que eu não faço. Porquê que esse jovem foi à procura de emprego quando acabou a escolaridade? E a maior parte dos jovens não me sabe explicar. Será possível que mais de 90% dos jovens tenham que correr para um emprego? Porquê? Será que a única forma de viver é ter um emprego? Não entendem que é o sítio onde os vão tornar escravos? Onde a vida deles, enquanto estão na casa dos pais, com 500, 600, 700 euros, ainda fazem alguma coisa porque não têm que pagar nada. Mas no dia que saírem da casa dos pais, são os autênticos escravos de uma sociedade. E é aqui que temos que parar e pensar. Por isso, que há bocadinho falava no empreendedor híbrido. O empreendedor híbrido é a solução ideal para um jovem. É a solução ideal para que ele não corra riscos, possa trabalhar até part-time ou full-time, mas ao mesmo tempo comece a criar o seu próprio projeto. SA, o seu SA. Bom, penso que já tenha dito, falado muito dos meus filhos, eu falo dos meus filhos muito. Não, agora eu gostaria de lhe perguntar, também, já que falámos dos seus filhos, já falámos da sua paixão, já falámos daquilo que se dedica. Perdão. Como é que os seus pais aceitaram esta mudança? Desculpe rir. Como é que os meus pais aceitaram esta mudança? Sim, porque antes era um militar, antes era um radiologista e agora, bom, é uma coisa totalmente diferente, não é? Às vezes sem saber o que é. Pois é verdade. Não foi fácil. Eu entendo, eu hoje como pai entendo os meus pais, pela educação, pela forma que me ensinaram, entendo que para eles não foi fácil, porque pense só,
um filho que estudou, foi rebelde, sempre foi rebelde. Foi sempre rebelde, mas estudou, foi para a universidade, tirou o curso, depois tornou-se radiologista, um dos homens da bata branca, e para uma mãe é um orgulho. Eu não tenho dúvidas nenhumas, para uma mãe é um orgulho isso, mas a mãe nunca se fez. Quando eu lhe disse, em 97, que ia começar a empreender, ela não gostou nada e quase indelicadamente foi agressiva e tudo, como é que eu poderia agora começar a abandonar isto, tantos anos a estudar, para agora começar a querer fazer uma loucura, não é? Falar com pessoas e ajudar pessoas, que a conversa era esta, e ecologia e outras coisas. E eu disse-lhe que o mundo passaria por ali. Eu disse que o mundo passaria por preservação da meia natureza, por preocuparmos com o outro ser humano, por preocuparmos com o planeta Terra, por preocuparmos com os animais, por preocuparmos com uma saúde preventiva. Eu disse que o mundo passaria por aí. Mas os conhecimentos da minha mãe não davam para isso, minha mãe e meu pai não davam para isso. E quando eu lhe disse que iria abandonar o Estado, também assustou-a. Porque a minha mãe pensava que eu iria abandonar o Estado, ou seja, ser militar de carreira, e depois iria trabalhar em hospitais. E eu trabalhei em clínica privada durante alguns anos depois de ter saído da tropa, mas só trabalhava 4, 5 dias por semana. Não, desculpa, por mês. 4, 5 dias por mês. Foi um objetivo próprio meu que eu disse. Iria continuar a trabalhar na área da radiologia, mas 4, 5 dias por mês. Não estava disposto a trabalhar mais do que 4, 5 dias por mês, porque senão desfocava do meu objetivo de vida, que era criar o meu projeto pessoal com resultados, de modo a que eu pudesse viver exclusivamente dele, não tivesse de trabalhar noutro emprego, no emprego. Então deixa-me aqui focar. Então, mas neste tempo todo, a sua mãe, que não o apoiou assim tanto, ou apoiou? A minha mãe, ora, vamos ver, a minha mãe apoiou-me. A minha mãe não posso dizer que não tinha apoiado. Então vamos ver, a minha mãe apoiou-me, como é que eu posso dizer? Ela não me contraria, mas ela tenta ter várias conversas comigo ao longo do tempo, a explicar-me que não podia dizer pai de 5 filhos, que eu tinha que perceber que a vida não estava para isso, que o normal era ter um casal, ou seja, ela tentou tudo por tudo demonstrar-me a sua realidade, e não está mal, como mãe, a sua realidade, que eu não era inteligente eu ter mais de 2 filhos. E eu disse-lhe sempre, são 5. Ela dizia que eu era um estúpido, um louco, isto não, que eu tivesse juízo, e quando veio o terceiro disse, bom, isto agora já chega, depois veio o quarto, e que loucura, e agora acabou, e disse, não, é o quinto. Bom, ela só acreditou quando viu os 5 cá fora. Mas, acima de tudo, às vezes quando a minha mãe não entende, e às vezes volta outra vez a estas conversas, eu digo assim, olha, qual dos 5 netos a gente tira da história? Depois tem contrariedade daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, qual dos 5 netos tiramos da história? E de repente ela volta, que gosta, lógico, de todos da mesma maneira e que não iria tirar nenhum da história. Então, a gente tem que perceber... Então ela passou por as 3 fases. Ela apoiou quando a sua primeira carreira, que foi militar, correto? Sim. Depois apoiou também a sua segunda, que foi quando foi trabalhar para os hospitais, não é? Sim. Pronto. Mas depois não apoiou tanto quando se envolveu aqui no projeto. Não, lógico, me tornei mais. A minha mãe ainda hoje não percebe esta história da ecologia, esta história da saúde preventiva e de ajudar pessoas. Ela não percebe nada disto. Ela acha que isto é tudo. Ela não entende, ela até acha que isto é um negócio de vender. Ela até me diz, mas como é que vão as vendas, filho? Eu digo assim, as vendas não tem nada a ver com vendas, não te preocupes com as vendas. Preocupa-te, às vezes pergunto, onde é que tu andas? Eu digo, estou no Porto, ou estou aqui. Ela nunca sabe onde é que eu estou. Então, quando estamos empregados, temos uma vidinha, trabalhamos num sítio, toda a gente sabe que a gente entra ali àquela hora, sai à mesma hora, a seguir vai buscar as crianças, e tem um ciclo. E a minha vida não é assim. A minha vida, não há nenhum dia igual. E por isso eu sinto-me extremamente feliz. Há pessoas que precisam de férias. E eu respeito as pessoas que precisam de férias. Eu não preciso de férias. Eu sou feliz todos os dias. Eu faço o que gosto. Eu canso-me nas férias. Eu
quando vou de férias, canso-me, porque estou fora da minha zona de conforto de ajudar o próximo, da minha paixão, ou seja, a minha paixão não é não fazer nada, a minha paixão é estar ocupado de manhã à noite a mandar mensagem à pessoa, não largas o telemóvel, não largas a internet, não, porque eu estou a comunicar com um, com o outro, estou a fazer mais uma videochamada, minha vida é esta. Eu adoro comunicar com pessoas, eu adoro estar envolvido com pessoas e por isso eu não sinto a necessidade das férias. Vou para qualquer lado, vou para os Estados Unidos, vou para aqui, vou para ali, vou para o Brasil. Para o Brasil não, o Brasil nunca fui. Para a França, para a Espanha, para outros lados assim. E vou em trabalho ou não trabalho, mas onde estiver, estou sempre. O trabalho faz parte integrante da minha felicidade. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, ouvir o próximo, aconselhá-lo, apoiá-lo, orientá-lo. Isto é ser feliz, todos os dias. Eu acho que nunca nenhum emprego no mundo me podia dar a felicidade que um projeto pessoal me pode dar. Que é tu estares todos os dias em direção ao teu propósito de vida. Não teres um patrão que te diga o que vais fazer, não teres algum chefe. Não, tu és chefe de ti próprio. Tu és dono. Tu tomas a liberdade de estar com quem queres, a que horas queres e aonde queres. Tu és livre. E esta palavra talvez seja uma das palavras mais importantes. Liberdade. A capacidade. Não sou rico, nada disso. Às vezes não se trata só do dinheiro, de ser rico ou não rico, não. Trata-se de ter o suficiente para tomares as decisões de fazeres o que queres da tua vida. E isso é muito importante. Isso é ser feliz. Isso é não viver em frustração. Não, frustração todos nós temos, mais ou menos todos nós temos alguma, né, na vida, mas o bom é que a gente possa ajudar o próximo e esse seja o nosso propósito de vida. Portanto, quando me perguntam se preciso de férias, a história das férias, não, as férias não, dispenso, eu canso-me nas férias. Mas quem é empregado, que anda no ciclo dos hamsters, fazem a vida sempre cíclica, lógico, cansam-se. Sabem porquê? Porque depois de estarem fora do trabalho, estão cansados, depois têm crianças, depois têm isto, depois têm aquilo, depois é um ciclo, depois no outro dia começam a dormir cedo, para depois acordarem cedo, para poderem ir trabalhar. E essa não era a vida que eu queria. Eu queria me deitar às 2 da manhã, às 3 da manhã, à 1 da manhã, à meia-noite, à hora que eu tomar a decisão de me deitar. E acordar à hora que eu tomar a decisão de acordar. Muitas vezes deito-me à meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Eu não outros dias, se calhar às 7, 8 da manhã, estou a acordar outra vez. Nos outros dias também estou às 10. A decisão é minha. Eu não tenho despertador. Pergunto-me quantas pessoas em Portugal não têm despertador. Quantas? Pergunto. Eu ouvi uma vez uma palestra num seminário de um americano que dizia assim: o meu sonho, ele era pneumologista, não era profissional de saúde, era pneumologista, e ele dizia: o meu sonho era partir o despertador. E quando atingi um determinado resultado de estrutura empresarial no seu projeto, em palco, num seminário em palco, chamou os filhos, ele e os filhos, juntos, partiram o despertador. E isso ficou impactado. Eu não vi ele partir o despertador, ouvi a história, e isso impactou-me. E disse: um dia eu vou partir o meu despertador. Um dia. Não foi preciso partir o despertador, que ele avariou-se sozinho e nunca mais houve despertador. Lá em casa não há despertador. Os nossos despertadores são as crianças. As crianças despertam-nos uma coisa fantástica. E como é que a sua esposa, que teve a acompanhar o seu percurso, suponho que desde o início, porque já estão casados há quantos anos? Ui, já estamos casados há vários anos, há muitos, há 18. Pronto, há 18 anos que já estão casados, ela deve ter acompanhado todo este percurso. Diga-nos como é que foi. Ela também aceitou, como é que foi também com o seu primeiro filho, que nos falou, a Raquel, ela também aceitou bem isto, ou ela não, eles ao início não aceitaram assim muito bem?
Bom, a minha esposa sempre esteve envolvida depois comigo. Na altura eu comecei a empreender, ainda éramos namorados. Já vivíamos juntos, por acaso já vivíamos juntos. Numa primeira fase não muito envolvida, porque eu empreendo atualmente também com a minha esposa, ela também participa ativamente em muitas das ações de empreendedorismo que desenvolvemos, mas numa primeira fase não, porque ela é arquiteta e trabalhava por conta de outra, hoje trabalha ainda por conta de outra numa câmara e a verdade é que nenhum de nós vê a segmento de empreendedorismo da mesma maneira. Há pessoas que veem de uma forma muito rápida e muito simples, natural, como porque empreender. Há outras pessoas que não. A minha esposa deu-me a liberdade, deu-me o espaço suficiente todo para eu trabalhar, para eu empreender à minha maneira e lógico, sou eu a pessoa que mais tempo estou fora de casa, mas criámos aqui uma simbiose, um trabalho de equipa, porque nada disto seria possível, nada dos resultados empresariais podiam ser possíveis se eu não tivesse o apoio da minha esposa em casa. Porque, quando eu estou fora, como digo, estou fora aqui em vários pontos do país e chego às 2 da manhã, etc, alguém tem que estar a suportar uma família de 5 crianças em casa, não é? Porque cada uma delas tem com muita atividade, umas para o basquete, outras para o futebol, outras para aquilo, para a natação, cada uma com as suas atividades e cada uma com os seus temperamentos e com as suas vivências. Então é preciso ter um suporte muito forte em casa familiar e é aí onde eu peco, obrigatoriamente, onde eu não estou tão presente, onde eu, tenho, a minha esposa faz a sua parte excepcional, que é o apoio direto e indireto à família, e eu depois faço o outro apoio, faço o apoio também muitas vezes em casa, mas não tanto à noite e à tarde, mais de manhã, eventualmente, de manhã apoio muito mais, e depois tenho que empreendo fora, sem dúvida, mais vezes sozinho. Mas às vezes as pessoas podem me ver só a mim a empreender fora de casa, na casa de alguém, poder transformar a vida da A ou B e só me vê a mim. Mas na verdade ao meu lado está sempre a minha esposa, porque sem ela eu não podia estar. Portanto, é sempre a parte invisível. Eventualmente o reconhecimento público poderá ser mais meu, sem dúvida, mais de reconhecimento pessoal, mas há um reconhecimento que tem que se dizer, sem o trabalho árduo dela, nada disto era possível. Se queres lutar por um sonho de ser pai de 5 filhos, eu queria ser pai de 5 filhos e tinha outro sonho. Depois percebi que esse sonho não era bem esse sonho que eu queria. Queria ser pai de 5 filhos e doméstico. Depois percebi que o doméstico não queria estar doméstico, estava para estar em casa, porque dizia eu sempre que queria ser doméstico. E não, quero ser pai de 5 filhos e que não tenha que trabalhar para outro patrão. Não é? Agora o doméstico em casa não quero ter, não, isso é muito trabalho. Eu tiro o chapéu às senhoras que ficam em casa e que tratam da casa, é muito trabalho. É muito mais fácil fazer o que eu faço. Opa, de que maneira. E agora, diga-nos, mas perante todas essas coisas que aconteceram, todas as coisas que aconteceram até agora, foi difícil. Já teve vezes que quis desistir. Isto ainda pensa em desistir algumas vezes, ou isso também já saiu de... O desistir, quando nós temos vários talentos pessoais, temos autoestima forte, acreditamos muito nos nossos talentos, temos sempre formas de olhar, acreditamos sempre que podemos fazer muitas coisas. Muitas áreas. Eu não teria nunca problemas em ganhar a vida. E se me pergunta se já pensei em desistir, sim, no passado já pensei muitas vezes em desistir, claro, como em tudo na vida. Mal seria se eu não tivesse pensado milhares de vezes em desistir. Eu digo isto porque 5 filhos, uma mãe que está sempre contra. Não está contra. Está no negócio, não está contra. Não está contra. Não, o que ela está não está presente no projeto.
na atividade. Ela está mais em casa, mas ela não está contra. Não. Agora, é lógico que não vive da mesma forma a paixão que eu vivo ao estar presente. Isso é diferente. Mas desistir muitas vezes. Muitas. Agora, nos últimos anos não tanto, mas no passado muitas vezes. E para eu fazer uma pergunta, eu acho que qualquer empreendedor na vida faz isso. Qualquer empreendedor tem que se fazer muitas vezes a mesma pergunta. Será que estou no caminho certo? Será que este é o caminho? E se tivesse feito, e se fizer assim? E se desistir aqui e começar ali? E se fazer outra coisa? Isso faz parte do empreendedor. O empreendedor busca sempre novas soluções. E isso só nos fortalece enquanto empreendedores. Porque depois, sempre quando faço a pergunta, ou quase sempre quando fiz a pergunta, porquê é que não desisto? Porquê é que continuo aqui? Rapidamente ponho os prós e os contras. E quando entendes quais são os prós e os contras, percebes que estás no caminho certo. Se és a favor da mãe natureza, se és a favor de que queres uma terra melhor, igual, pelo menos igual para os teus filhos, então encontraste o teu propósito. Estás num projeto de consciencialização de seres humanos, de pessoas que... Parte do meu trabalho diário é consciencializar as pessoas que não podemos destruir o planeta. Então, estou a fazer aquilo que eu, na verdade, queria fazer, mesmo que não me pagasse. Mesmo, por acaso ganho. Ganho dinheiro, ainda assim. Mas se não ganhasse, também eu faria. Ou seja, consciencializar as pessoas da importância de preservar a mãe natureza, da importância de não destruir o nosso planeta, da importância de preservar esta única mãe terra que temos. E isso não tem preço. Ou seja, isso é uma paixão, estar a fazer isso todos os dias. E desistir, sim, eu já pensei muitas vezes, mas depois quando olhas para trás e assim, mas qual é o emprego que estaria disposto a pagar o que tu ganhas a empreender? Não há nenhum. Eu não estou vendo nenhum emprego. Nenhum emprego no mundo da radiologia, no mundo da saúde, a pagar o que eu ganho como empreendedor. Não. Dificilmente. A não ser que me pusessem como um dono, um administrador de algum grande grupo. E mesmo assim tenho dúvidas, mas nesse grupo eventualmente tinha que fazer relatórios, tinha que obedecer a patrões, tinha que obedecer a regras. Eu não sou muito de obedecer muitas regras. Gosto muito da rebeldia, gosto muito de pensar para a minha própria cabeça. Então também não dava. Então eu não acredito que tivesse um emprego que me pudesse pagar a vida, o sonho que eu estou a viver hoje e agora, e que eu pretendo que milhares e milhares e milhares de jovens e menos jovens, não digo jovens, que eu comecei a empreender e era jovem, mas hoje tenho nas minhas equipas pessoas jovens e menos jovens, pessoas com muito mais idade do que eu, que querem empreender à sua maneira, que querem ajudar o planeta, que querem ajudar famílias, que querem ajudar famílias a tornarem-se ecológicas, a não poluir, a criar uma saúde preventiva, a consciencializar as pessoas que não temos que viver num mundo da doença, não temos que estar constantemente a ficar doentes. O mundo não passa pela doença, o mundo passa pela prevenção. Então, eu faço isso todos os dias e, acima de tudo, também empreendo as pessoas. E por isso, desistir sim, muitas vezes, mas quando paro para pensar e quando olho para os meus filhos, jamais me poderia passar isso pela cabeça. Porque nós pais somos os espelhos dos nossos filhos. Eu pergunto-me se um filho olhar para um pai e se o pai é o seu herói. O pai ou a mãe deles é o seu herói. Será aquilo que os filhos queriam fazer um dia na vida. E a maior parte dos pais, de certeza que os filhos não queriam fazer a vida deles. Então, eu quero que os meus filhos tenham orgulho nos pais que tenham muito orgulho e muita visão, dizer assim, a vida pode ser feita assim, a vida pode ser feita por sermos nós próprios, por tomar decisões nós próprios e sem dúvida, desistir já há muito tempo foi tirado do dicionário lá em casa. Muito bem. Horácio, estamos aqui a acabar o nosso tempo e para finalizar eu queria lhe perguntar, já concretizou todos os seus sonhos?
Ou ainda tem aquele bichinho, aquela coisinha que lhe diz ainda falta qualquer coisa aqui? Não. Os sonhos, eu apenas concretizei apenas alguns. Apenas alguns sonhos. Eu acredito que o melhor ainda está para vir. Eu acredito que ainda vou viver nesta mãe terra pelo menos mais 72 anos. Eu escrevi que eram até aos 120 anos que ia viver. Portanto, me faltam 72. Portanto, faltam alguns anos ainda para estar cá. E acredito que vou ter muitos sonhos para realizar ainda. Muitos mesmo. Alguns estão já escritos, que já os tenho definidos, o que é que quero ter, o que é que quero fazer. A maior parte deles não são sonhos materiais. As pessoas pensam, quando estamos do lado de fora do empreendedor, entendemos que o empreendedor deve pôr, se calhar, quer um carro grande, uma casa grande, e, sei lá, essas coisas que cada um põe, viagens, muito mais do que isso. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com isso, tem a ver com transcender, tem a ver contigo próprio, tem a ver com fazer sentido à vida. Há sonhos que não têm a ver com dinheiro, têm a ver com espiritualidade, com paz, integridade, todo o processo que é necessário na vida, ser um exemplo, a integridade é muito importante, inspirar confiança. E sonhos, sim, tenho muitos sonhos para realizar, muitos. E a maior parte destes sonhos, o bom disto, é que a maior parte destes sonhos não dependem, estão interligados com os sonhos, com a concretização e a realização de outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores das minhas equipas, que as suas concretizações dos seus sonhos, os meus sonhos estão interligados com os deles, ou seja, que ao eu poder influir positivamente na sua vida, também os meus sonhos se tornam realidade. Ou seja, muitas vezes eu tenho alguns dos meus sonhos que são os sonhos deles. Eu compro os sonhos deles, porque nós somos felizes quando podemos ajudar o próximo a transcender a sua vida. Isso é que é ser feliz. Reconhecer o esforço e o resultado do outro. E poder mostrar e ajudá-lo e dar-lhe a mão e poder fazer o caminho com eles. E por isso, empreender é muito bonito. É tocar em vidas. E resumindo, o que faço, sem dúvida, é tocar em vidas. Muito bem, Horácio. Agora, para finalizar a última pergunta, eu gostaria de lhe perguntar o que é que você pode dizer a todos os jovens que nos estão a ver agora, que estão a ver que os sonhos deles estão acabados e que não os podem realizar? Que palavras motivadoras poderia dizer aos jovens de hoje em dia? Bom, os jovens de hoje em dia, não sei se os sonhos deles estão acabados ou não, porque a maior parte dos jovens não lhe é incutida o sonho. Ou seja, veja-se o que está a acontecer com as greves dos coletes amarelos e outros tipos de greves e uma revolução quase mundial. Eu acho que os jovens têm que acreditar que são o futuro deste país, que são o futuro do mundo. O futuro vai passar por muitas coisas. Vai passar pela informática, pela robótica, mas vai passar também pela preservação da Mãe Terra. Vai passar também por uma nova saúde, uma saúde preventiva, uma nova reeducação nos hábitos de vida, uma nova consciencialização, uma nova forma de estar na vida, não acreditando no mundo da doença, acreditando no mundo da saúde. Para isso acontecer, é preciso mudarmos aqui, haver aquela revolução interna. Essa revolução interna vai nos ajudar livros e vai nos ajudar um novo sistema educativo. Conhecer-se a ti próprio. O jovem tem que se conhecer ele próprio. O jovem tem que unir-se a outros jovens e falar mais sobre sonhar, aprender a sonhar, aprender a criar. A palavra-chave é criar, ser criativo. E lembrar-se que o maior inimigo do jovem não é o amigo jovem do lado. O maior inimigo do jovem é a robótica. E como a robótica vai ser o maior inimigo, então, em vez de pensar que o amigo do lado vai ser o inimigo, ou seja, o adversário para o emprego, não. Vai ser o aliado para a criatividade da humanidade. Vai ser o aliado para aquilo que vai acontecer em curto espaço de tempo, que é juntos vamos ser muito mais fortes, unidos vamos ser mais fortes. Há uma coisa que é o que eu faço hoje,
não vou dizer que todos os jovens vão fazer o que eu faço, como é lógico. Eu acredito que o consumo consciente vai fazer bailar o capital selvagem, o capitalismo selvagem aí fora. Aí fora existe um capitalismo extremamente selvagem. Não existe um capitalismo solidário, não existe um capitalismo social. O dinheiro não é repartido socialmente. O dinheiro vai ser só um canal. E engana-nos com o sistema educativo dos pobres, que é a televisão, e os jovens, até já na internet, no YouTube e outros canais, são também infectados de informação negativa sobre esse tema. Por isso, o que é que eu sugiro? Eu sugiro um jovem. Eu sugiro um jovem que seja extremamente criativo, que se une a uma plataforma como esta que eu estou aqui a dizer, de sistema educativo, o que é que deve procurar? Deve procurar encontrar soluções para ele. Que não compre a minha verdade, ou que não compre a verdade do A ou do B. Compre a sua verdade. Encontre-se ele próprio. E por isso é importante ler livros como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou, por exemplo, este por acaso é o Pai Rico, Pai Pobre, Independência Financeira, perceber como é que o ciclo do dinheiro movimenta-se, porque é que existem pessoas no mundo que ganham muito dinheiro e porque é que outros não ganham. Um jovem, a vida de um jovem é viver com um smartphone, é viver em qualquer parte do mundo. O que eu faço é todos os dias andar com um smartphone e o meu negócio é estar no smartphone. Todos os dias estou a teclar. Faço um desafio aos meus filhos lá em casa que tecle mais rapidamente qualquer um deles. E é verdade, nenhum deles me ganha a teclar. Porquê? Porque o mundo passa por teclar. O mundo passa por videochamadas. O mundo passa por estar nas nossas mãos. Por isso não sou contra o desenvolvimento, contra a robótica, mas sou contra a forma de queremos viver no século XX, e a maior parte dos jovens estão a ser educados para se viver no século XX, que é estuda e tal, e agora tens um emprego, ainda bem que tens um emprego, e se te pagam 600 euros, mantém-te aí, mesmo que te obriguem a fazer mais 2 horas por dia, trabalha, porque tens de dar por feliz porque tens um emprego. Não. Tens de te revoltar, mas não com uma bandeira, não com uma revolução aí fora no mercado, apenas com uma revolução aonde? Aqui. Através de uma nova educação e através de encontrar novas formas. Como empreendedor híbrido, vais começar a ter resultados económicos diferentes e isso vai fazer com que a determinada altura o teu projeto pessoal SA tenha tantos resultados ou mais do que aquilo que tu tens como emprego e tens poderes de opção. E quando tu tiveres poderes de opção, passas a ter poder e passas a ter uma palavra-chave na tua vida, que é a liberdade. E por isso digo, o que é que eu posso ser um jovem que saia da zona de conforto? A zona de conforto é a zona mais terrível para um jovem, porque a zona de conforto não interessa a ninguém. Nem um jovem, nem um menos jovem. E por isso digo, jovens, revoltem-se, mas aqui, não com uma bandeira. Obrigada, Horácio, por este bocadinho. Não se esqueçam de compartilharem o nosso canal. Não se esqueçam também de nos subscrever para estarem atentos a mais entrevistas e também a todos os nossos vídeos. Beijos e até mais!